queridos, a paz do Senhor a todos. Salmos, o 71, os versos 16 a 18. Salmo é poesia e poesia não tem versículo, tem verso, né? Então, versos 16 a 18. Glórias a Deus, eu quero agradecer e louvar a Deus pelo fato de ter sido escalado aí pelo meu chefe, pastor Saulo, né? Qualquer um deles poderia trazer aqui a palavra, mas a sorte caiu sobre mim nesta manhã. Confirmem, por favor, os que encontraram, dizendo amém. Amém. Diz assim: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. O 17, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. 18, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém? Vamos fazer missão? Normalmente na igreja se fala que tem 3 maneiras de fazer missão. Normalmente, mas existem muitas outras maneiras, tá? Essas são as básicas, mas existem muitas outras maneiras de fazer missão, tá? Mas essas são básicas e nós vamos fazer missão orando. O Salmo 2, versículo 8, diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Um dia pedir o Brasil, e hoje você vai de norte a sul, leste a oeste, e você encontra alguém dizendo: eu estou esperando a volta de Jesus. Com isso podemos afirmar que o Brasil é do Senhor Jesus. Mas nós vamos pedir aqui a algumas nações. Esta ala, por favor, me escolha uma nação. Não querem orar, irmãos? Aqui essa ala. Iraque. Muito bem. Essa outra ala aqui. Turquia. Venezuela, legal. Essa ala, então, clamará por Venezuela, Iraque, Turquia. Ok? Salmo 2, versículo 8. Vamos repeti-lo? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Pai querido, nós continuamos na tua presença. Meu Deus, nós oramos, ó Pai Celestial, conforme a tua palavra, e nós te pedimos essas nações, ó Pai, que o Senhor levante, ó Deus da glória, em cada uma delas, uma igreja forte, um povo revestido de poder, para anunciar as virtudes do teu evangelho, para anunciar o nome que é sobre todos os nomes, ó Pai. Ó Deus, que o nome de Jesus quebre as correntes, as cadeias, solte as prisões, e que vidas sejam libertas, ó Pai querido. Deus eterno, agora nos abra a porta da palavra mais uma vez, oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Por favor, pode tomar assento, que o sangue agora já circulou bastante. Glórias a Deus. Queridos, esse texto que li, ou que lemos no Salmo 71, ele começa dizendo: sairei na força do Senhor Deus. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. E eu louvo a Deus, porque aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que nós apenas somos instrumento, ferramenta, nós somos vaso, mas
o poder pertence ao Senhor nosso Deus, aleluias. E eu trago nesta manhã uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, para que possamos sair em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas de nossas atividades, nós possamos sair, mas sair na força do Senhor nosso Deus, amém? É Ele quem nos dá força. Os dois maiores líderes de Israel, Moisés e Davi, os dois maiores líderes, eles falaram sobre isso. O Moisés, em Êxodo capítulo 15, verso 2, ele disse: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ele está dizendo: o Senhor é a minha força. Louvado seja Deus. Davi, ele também disse, está registrado em segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmã, irmão, se você e eu, se nós estivermos na força do Senhor nosso Deus, o nosso caminho será desembaraçado e o nome do Senhor será glorificado. Aleluias. Tem muita coisa que acontece ao nosso derredor e tenta nos impedir, tenta nos atrapalhar, mas se nós estivermos na força do Senhor nosso Deus, ou o diabo sai do meio, ou a gente passa por cima, porque a força não é minha, não é tua, mas a força é do Senhor nosso Deus, aleluias. Os teus projetos darão certo se você tiver a força de Deus na tua vida. A sua vida profissional, ela terá desenvolvimento se você tiver a força de Deus na tua vida. O seu casamento, a sua vida sentimental dará certo se você tiver a força de Deus na tua vida, porque o Senhor é quem merece a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Disse o servo de Deus: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor dos exércitos. Então dê glórias ao nome do Senhor nosso Deus, porque a força é dele, o poder é dele, a glória é dele, nós pertencemos a ele, a palavra que pregamos é dele, tudo é dele, para ele e por ele, a ele seja a glória para todos sempre, bendito seja o nome do Senhor. No Salmo 28, Davi também disse: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Aleluias! O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Meus amados, quantas vezes nós estamos em situações que não sabemos para onde ir? É ou não é? Quantas vezes no seio da família, na igreja, que não deveria ter isso, mas existe. Nós estamos no meio de uma situação e não sabemos para onde ir, o que fazer, que decisão tomar, mas Deus, Ele é a força salvadora do seu ungido. Louvado seja Deus para todos sempre. Você é ungido de Deus, você é ungida de Deus, então Ele é a tua força salvadora. Quando vier a peleja, a luta, a dificuldade, não te desesperes, mas confie na força de Deus. Ele está no controle e a palavra final é dele. Amém? Louvado seja Deus. Rapidamente quero falar de algumas personagens da Bíblia que receberam a força do Senhor nosso Deus. Não é? Qual de nós não conhecemos a história de Gideão? Qual de nós não conhecemos? Pastor, pensei que o senhor ia trazer uma palavra missionária, mas eu estava orando ao Senhor e Deus colocou no meu coração que eu deveria trazer essa palavra para ti nesta manhã, porque certamente você precisa dessa força divina para a tua vida. A Bíblia nos recomenda: fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Gideão, eu posso imaginar, vou conjecturar convosco. Ele certamente participa de uma reunião numa noite, e naquele dia, naquela reunião, o patriarca vem e conta a história de como o povo foi tirado do Egito, foi conduzido até aquela terra, de quantos milagres, de quanta provisão, e aí colocados naquela terra, a terra prometida. Os anos passaram, eles perderam a autonomia, porque agora estavam sendo oprimidos, subjugados, estavam sofrendo, e eles estão tendo dificuldades de sobrevivência, pois o que plantavam, os midianitas vinham e roubavam, tomavam. A situação era difícil. E às vezes a gente para, irmãos, e a gente fica pensando, puxa, quanto tempo bom eu já passei na vida espiritual, mas agora está uma peleja, está difícil. Ei, mas Deus tem resposta para a tua vida nesta manhã. Você crê nisso? Deus tem resposta para esta situação nesta manhã. Bendito seja Deus. E aí Gideão ouve aquilo do patriarca. No outro dia ele se prepara e vai para o trabalho. E para enganar os midianitas, ele vai malhar trigo no lagar. E quando ele está malhando trigo no lagar, aparece então um personagem e diz, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele lembra da noite anterior, dos milagres, das maravilhas, e ele questiona, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tantos males? E às vezes eu e você nos questionamos, se Deus está comigo, por que eu estou padecendo esta dificuldade? Se Deus está na minha vida, por que eu enfrento tanta luta? Ah, meus amados irmãos, mas o Senhor ordena, todos nós creio que conhecemos esta passagem bíblica, o Senhor ordena, ele então toca a buzina, faz uma convocação, chama Israel para a peleja, e aí levanta-se 32 mil homens e forma-se um exército. A coisa está agora bonita, está ficando bonito, porque tem um exército de 32 mil homens, mas o Senhor o chama à parte e disse, ô Gideão, tem muita gente contigo, eles vão dizer que foi com a força do braço que eles venceram. Olha, Gideão, manda que os covardes, os medrosos, voltem para casa. E ele, quando anuncia aquilo, 20 mil retornam. 22 mil retornam. Fica 10 mil ainda. Parece que está bom ainda, 10 mil soldados, dá para enfrentar uma batalha. Porém, o Senhor disse, olha, leva-os para que bebam água, e você vai fazer uma seleção da maneira que vão beber água. Uns abaixavam, lambiam a água, outros levavam a mão, a água, a boca com a mão, e ele então foi separando, e quando ele separa os 300, eu creio, é a minha maneira de ver essa passagem, ele então olha para aqueles 300 e diz, esses aí nos levariam ao fracasso, à derrota, porque não estão bem. Mas é o inverso. O Senhor diz para ele, olha, dispensa os 9.700, fica com 300. E separado aqueles 300, e olha, irmão, tinha 32 mil, agora tem 300. Porém,
A força é do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nós não precisamos de muita gente, nós precisamos é de gente compromissada com o Senhor nosso Deus, para que a obra dele seja realizada. E eu quero te dizer nesta manhã, Deus pode te convocar para que você seja esse participante dos 300 para a realização de uma grande obra, para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, aleluias. E ele então com aqueles 300, vocês conhecem bem a passagem, ele sai na força do Senhor nosso Deus, ele coloca aqueles 300 ali com cântaros, com buzina, com lâmpadas, com lamparinas ali, e ele então, aleluias, eles fazem um grande barulho quebrando aqueles vasos ali. E meus amados irmãos, eram uma confederação, eram 3 nações, eram os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, que tinham se confederado e tinham vindo, meus amados irmãos, eram os midianitas, estou misturando, eram os midianitas que estavam ali, mas houve uma intervenção divina, e agora aquele exército que trazia opressão, aquele exército, ele agora é vencido pela força do Senhor nosso Deus, porque eles se matam. Meus amados irmãos, Deus é quem vai pelejar por nós. Lembra daquela palavra lá de Moisés, quando Moisés estava para enfrentar o Mar Vermelho diante do povo? Moisés mostrava força, mas diante do Senhor, o povo que está a ponto de me apedrejar. Mas o Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Meus amados irmãos, o mar se abre, o povo passa, aleluias. Mas por quê? Porque ali estava a força de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, a força de Deus é poderosa para nos levar à vitória. Revestivos da força do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para nos conduzir à vitória. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Querida igreja, aleluias. Ali Gideão teve uma grande vitória. E se você se revestir da força do Senhor nosso Deus, você terá uma grande vitória para a glória do nome do Senhor. Nós temos um outro episódio de um outro personagem chamado Josafá, que foi onde eu equivoquei aqui. O Josafá, foi combatido, ele foi enfrentado por uma confederação. A confederação formada por amonitas, moabitas e os da montanha de Seir. Mas quando ele teve essa situação, que ele foi sitiado, Jerusalém estava ali sem poder buscar outra força senão a força de Deus. A Bíblia diz que Josafá ele ora ao Senhor nosso Deus, convoca a Jerusalém e Judá para orar, para jejuar. Irmãos, quando nós jejuamos e oramos, alguma coisa acontece. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, e possivelmente alguém aqui está precisando desta palavra. A sua força está pequena, porque pequena tem sido a tua oração. A sua força está pequena porque pequeno tem sido a sua dedicação em servir ao Senhor. Mas o nosso Deus, Ele vai entrar nesta peleja. Josafá convoca Jerusalém, convoca Judá, eles oram, eles clamam. E quando, meus queridos, nós clamamos ao Senhor, resposta do céu vem para as nossas vidas. Deus levanta Jaziel, um profeta. O Jaziel vem e ele então começa a profetizar para Josafá e para Jerusalém.
para aquela congregação, ele diz: olha, nesta peleja vocês não terão que pelejar. Louvado seja Deus. Nesta peleja vocês não terão que pelejar. Querida igreja, a peleja é do Senhor nosso Deus. Aleluias. Ei, esta guerra espiritual que você enfrenta, Deus vai entrar e vai trazer solução. Se você crê nisso, diga pelo menos amém. Eu sei que tem hora, meus amados, se a gente olha norte e sul, olha de um lado para o outro, não consegue enxergar uma saída, aleluias, mas assim como o salmista, ele olhou de um lado do outro, não viu saída, ele disse: então eleva os meus olhos para os montes, e ele disse: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja Deus. E Jaziel disse: olha, nesta peleja vocês não terão que pelejar. E ele começou a enumerar alguma coisa, aleluias. Ele começou a dizer para a congregação. A segunda coisa que ele disse: olha, parai. Meus amados irmãos, às vezes nós não paramos. Quando estamos num confronto espiritual, nós não paramos. A gente já liga para alguém, a gente já pede socorro do pastor, a gente já busca naquela pessoa que é amiga, mas a gente não para. Ei, mas a palavra de Deus para você nesta manhã é: pare, mas pare na presença do Senhor nosso Deus. Pare para ouvir Deus. Pare para servir a Deus. Você está correndo de um lado para outro, tentando resolver na sua força, mas a mensagem de Deus para você nesta manhã é: pare para receber a força de Deus para a tua vida. Bendito seja Deus para todos sempre. Aleluias. Quando nós pararmos na presença do Senhor, a força de Deus vem sobre a nossa vida. Deus está falando neste lugar, irmãos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluias. Pare na presença do Senhor nosso Deus. Um dia Lutero estava tão atribulado, com tanta dificuldade, com tanta coisa para resolver. Ele disse para o seu auxiliar: hoje eu terei que orar pelo menos 2 horas a mais para resolver tudo que tenho para fazer. Meus amados irmãos, e via de regra nós fazemos o contrário. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer que não dá nem tempo para orar. Mas eu quero te dizer nesta manhã: pare na presença do Senhor nosso Deus. Quero parabenizar a direção da casa e todos vocês por tirar este momento para parar e ouvir Deus. Deus já falou neste lugar, irmãos. Talvez se algum outro empresário, algum outro administrador, ele iria dizer: mas 2 horas parados, ao invés de estarem produzindo. Ei, mas nós estamos recarregando a nossa bateria espiritual na presença do Senhor. Aleluias, a Ele glória, a Ele louvor para todos sempre. É força divina para mim e para você, na presença do Senhor nosso Deus. Porque na presença do Senhor não se perde tempo, meus amados irmãos. É força divina. Deus colocou no meu coração esta palavra, aleluias, não é? Ele disse: parai, aleluias, e vede a salvação do Senhor para convosco. Irmãos, quem não é espiritual, ele pensa que tudo é coincidência, é acaso. Mas quem é espiritual, ele glorifica a Deus por estar vivo, ele glorifica a Deus por estar com saúde,
Porque, irmãos, quanta gente já ficou doente nesse dia, amanheceu doente, mas eu e você estamos saudáveis e estamos aqui dando glórias ao nome do Senhor. Então reconheça isso, adore a Ele, exalte a Ele, porque é Ele que faz isto. Aleluias, você está guardada, você está guardado, a sua casa, a sua família, aleluias, a sua vida espiritual vai bem, porque você está na presença do Senhor nosso Deus, aleluias. Vede o livramento. E olha, irmão, parece que estatisticamente Rio de Janeiro é o local de maior número de bala perdida, não é? Parece que aqui é. Mas graças a Deus, Deus tem guardado o seu povo. Eu e você estamos guardados pela graça do Senhor nosso Deus. Aleluias. Parai. Outra expressão que Jaziel disse, ele põe-te de pé. Esse pôr de pé, irmão, não é estar simplesmente ereto, e como nessa linguagem que hoje está virando moda e é redundante, não é? Ponha-se sobre os teus pés. Eu nunca vi ninguém se pôr sobre as mãos, não é? Mas é uma coisa, é uma expressão que está pegando no meio do povo de Deus e fica esse negócio assim até estranho. Mas não é estar simplesmente em uma posição ereta, não, irmão, é estar de pé espiritualmente. E eu quero te dizer, não brinque com a tua salvação. Coloca-te de pé constantemente na presença de Deus. Eu e você, a cada manhã, temos que olhar e ver como vai a nossa vida espiritual, se estamos realmente de pé, ou como alguém diz, não, estou mais ou menos, e em matemática mais com menos dá menos, então está ruim. Está ruim a coisa, não é? Nós precisamos, meus amados irmãos, estar bem, aleluias, estar cheio da graça, cheio do Espírito, cheio de gozo, cheio da palavra, cheio de paz, cheio de amor, estar abundantemente na presença do Senhor nosso Deus. Se você não está nesta condição, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volte ao primeiro amor. Certamente temos alguém aqui que ainda não confessou Jesus, não está bem com Ele. Eu quero te dizer, olha, você está correndo risco, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é quem salva, perdoa, liberta, cura, transforma. Ele é quem traz paz, gozo e alegria para a nossa alma. É Ele quem nos dá o direito de termos o nome escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Está aí de pé, louvado seja Deus, aleluias. Ele disse para Judá e para Jerusalém, aleluias, que eles estivessem vendo a salvação do Senhor. Mas, meus amados irmãos, uma outra coisa que ele diz aqui, não temais, não temais. Quantas vezes a gente fica com medo da situação da vida? E certamente já ouviram isso, mas a palavra não temas são 365 vezes na Bíblia. É como que se Deus estivesse dizendo a cada manhã, a cada dia do ano, não temas, não temas, não temas. Irmã, não temas. Irmão, não temas. Não temas, a vida é difícil, mas o nosso lugar de repouso, de descanso não é aqui. Daqui a pouco chegaremos nas mansões celestiais. Daqui a pouco nós cumpriremos a jornada. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Daqui a pouco essa atmosfera terá que abrir e nós subiremos ao encontro do Senhor. E quando nós ultrapassarmos os
portais de pérolas, nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Ah, meus amados irmãos, eu quero estar lá. Não temas, eu quero te dizer, se você estiver na força do Senhor, ainda que o inferno se levante, você não vai fracassar. Ainda que o inferno se levante, você não vai se desviar. Ainda que o inferno se levante, você vai continuar vencedora, vencedor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te digo, não temas, não temas, não temas. Pode mudar governo, pode vir leis, pode vir situação, mas se nós estivermos na força de Deus, nós perseveraremos em agradar ao Senhor nosso Deus. Não temas, não temas, aleluias, não temas. Não temas, porque esta igreja, ela é vencedora, e o dono dela é vencedor. Ele nunca perdeu, ele jamais perderá. Bendito seja Deus para todos sempre. Já estou concluindo, meus amados irmãos. Poderia continuar falando de muitos outros personagens, mas o Senhor diz: olha, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluias. Interessante, irmãos, que Josafá, ele pegou o conjunto coral, a equipe de louvor, pegou os músicos. Ele não pegou o soldado que arrancava a espada, não, ele pegou, foi a turma da adoração do cântico, aleluias. Ele pegou aqueles que louvam ao nome do Senhor nosso Deus, e ele coloca na frente, e diz: olha, vocês vão na frente. Tamanha era a confiança de Josafá, meus amados irmãos, que ele colocou, foi a equipe para louvar a Deus na frente. Pode ir louvando, isso me remete a uma mensagem, irmãos, que se eu e você, se nós formos louvando, adorando e magnificando ao nome do Senhor, nós teremos a vitória. Via de regra, a gente canta depois da vitória, depois da peleja, depois da batalha, mas não, ele começou a cantar foi antes, aleluias. Eu quero te aconselhar, irmão, comece a cantar antes da vitória, porque a força não é tua, a força é do Senhor nosso Deus, aleluias. Ele coloca então os adoradores na frente, e daqui a pouco Deus conturbou, e houve ali uma nação enfrentando a outra. Era primeiro uma confederação, eram amigos, eram unidos, mas daqui a pouco eles começaram uma peleja entre eles lá, moabitas com amonitas, e depois contra os da montanha de Seir, e foi só gente morta, meus amados irmãos, e o povo só adorou ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Receba de Deus para ti esta palavra nesta manhã. Adore, glorifique ao nome do Senhor nosso Deus. Vá adorando. A peleja está posta, mas vá adorando, porque Deus é que tem a força é do Senhor, Ele é a sua força. Bendito seja Deus. Não é o que disse lá Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Meus amados irmãos, alegre a Deus no seu modo de viver. Alegre a Deus com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas decisões, e a força de Deus estará sobre a tua vida. Amém? Bendito seja Deus para todos sempre. Eu vou ficar aqui por causa da hora. Tem mais personagens aqui que saíram na força de Deus. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, de entender a voz do Senhor. Nós precisamos de nos colocar à disposição de Deus, sabendo que não somos, mas Ele é. Não temos, mas Ele tem. Não podemos, mas Ele pode. Eu quero orar contigo nesta manhã, aleluias, para que a força de Deus seja renovada na tua vida, e que você saia daqui na força do Senhor, para que atue, seja aqui, seja na igreja, seja na faculdade, no cursinho, aonde você estiver, saia na força do Senhor nosso Deus.
porque é Ele quem vai à sua frente, é Ele quem vai pelejar, é Ele quem vai resolver, é Ele quem vai convencer. Nós estamos aqui numa equipe tratando de assuntos missionários, mas, meus amados irmãos, todo e qualquer missionário, todo e qualquer crente, se não sair na força de Deus, não tem fruto. Mas se você sair na força do Senhor, a vitória é certa, é garantida, porque é Ele, irmãos, a glória é dele, aleluias. Nós precisamos de desaparecer para que Ele apareça, para que Ele seja reconhecido e os amigos, os parentes vejam como foi que Ele venceu, como foi que ela venceu. Olha, não sei, mas é uma coisa eu sei, foi Deus quem trabalhou por mim naquela causa. Por favor, de pés, vamos orar ao Senhor nosso Deus, aleluias. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Eu quero orar abençoando a tua vida, abençoando a tua família, abençoando o vosso trabalho, não é? Para que haja força divina na tua vida, no nome do Senhor. Papai querido, nós oramos, somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra é penetrante. Ó Deus, é o Senhor, ó Pai querido, quem dá, Senhor, a capacidade ao Teu povo e nos conduz, ó Deus, às vitórias. Pai querido, eu Te clamo por esta mulher, por este homem, por este jovem, por esta jovem. Pai querido, toma em Tuas mãos, ó Pai querido, cada pessoa que aqui está, Senhor. Ó Deus, que nós saiamos na força do Senhor, ó Pai querido, para que o Teu nome, acima de tudo, acima de todos, seja glorificado, que a Tua bênção esteja nesta empresa, que a Tua bênção esteja sobre os diretores, que a Tua bênção esteja sobre cada funcionário, que a Tua bênção, ó Pai querido, esteja sobre, ó Pai querido, os negócios, as gestões. Pai querido, que o Senhor prospere cada um de nós, em nossas atividades, em nossas igrejas, e que o Teu nome, Pai querido, seja glorificado. Assim oramos agradecidos, Pai, em no nome de Jesus. Amém. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD.